neon, ternos e muita classe. Se alguém te perguntar de qual gênero esses elementos fazem parte, você dificilmente responderia ação. Afinal, estamos acostumados a ver filme onde o que predomina são as explosões e o excesso de sujeira. Porém, em 2014 foi lançado um filme que viria ajudar a remodelar o gênero, trazendo elementos que já tínhamos visto antes, mas não da forma com que esse filme os utiliza. Vamos conversar um pouco sobre John Wick e a sua influência para o cinema que o pertence. Antes de qualquer coisa, é necessário fazer um breve comentário acerca do momento em que o gênero estava passando antes do lançamento do longa. É mentira dizer que só tínhamos filmes ruins sendo produzidos. O gênero estava assim precisando de um frescor, mas ainda existiam boas produções que conseguiam entreter o espectador. O grande problema é que o gênero foi contaminado pela saga Jason Bourne, que popularizou uma técnica de filmagem que Hollywood adotou como correto por algumas décadas: a câmera tremida junto de uma quantidade absurda de cortes. Acontece que em Jason Bourne essa técnica funcionou. A câmera tremida conseguiu trazer a imersão necessária, fazendo o espectador se sentir ali, além de que existia um objetivo narrativo. Nesses filmes acompanhamos um homem sem memória que havia sido resgatado do oceano, ou seja, o cara está muito confuso com o que está acontecendo, e esse desnorteamento acabou sendo empregado na montagem. E a técnica em si é muito boa quando se utilizada da maneira correta. Gosto da sequência inicial de resgate do soldado Ryan, por exemplo. Ali, a falta de clareza se faz essencial para que possamos sentir o mesmo medo que aqueles homens. Uma câmera estática tiraria todo o potencial dramático da cena. Porém, existe um outro fator, agora falando de bastidores, que foi o responsável por fazer as produções de Hollywood se interessarem pela técnica: a facilidade de esconder um dublê ou melhorar uma luta mal coreografada. Utilizar uma câmera tremida e propor diversos cortes facilitava muito, tanto na hora de gravar quanto na pós-produção. Nas cenas que possuem uma câmera estática, é necessário que os atores tenham um rendimento perfeito para que a sequência fique crível, ou seja, era necessário gravar várias e várias vezes os mesmos movimentos. Já na câmera tremida, não. Como tem muitos cortes, não é possível entender direito o que está acontecendo em cena. Você pode acabar repetindo takes que a pessoa vai acabar nem percebendo porque não existe um senso ocupacional da cena. Após o lançamento de John Wick, Hollywood teve que repensar o seu jeito de se produzir filmes de ação. O sucesso dele não foi imediato, mas é nítido a crescente da franquia, seja em questão de números de bilheteria ou a própria influência dentro do gênero. Vamos dar início ao assunto principal, trazendo o que é para mim a grande virtude para o sucesso de John Wick: a presença do Keanu Reeves, além dos demais envolvidos no projeto, sobretudo o Chad Stahelski e o David Leitch. O Keanu Reeves é aquele ator impossível de se odiar. Dramaticamente falando, ele é bem limitado, e o roteiro é consciente disso. O John é um personagem com poucas falas, tudo com o intuito de fazer com que a fisicalidade do Keanu se sobressaia. E estamos falando de uma história simples. O protagonista perdeu a sua mulher acometida de uma doença e certo tempo depois ganhou o cachorrinho enviado por ela, pois a mesma já sabia que ele teria dificuldades para recomeçar. E aconteceu de um bando de jovens mimados invadirem a casa dele para roubar o seu carro, e com isso acabaram matando o cachorrinho, tirando de John a única coisa que ele tinha para se lembrar diariamente da Ellie. No fim, é um filme de vingança, assim como já estamos acostumados a ver, mas ele tem uma boa motivação. Você torce para que o personagem consiga ir atrás daqueles que o fizeram mal e tenha, de certa forma, um conforto com a sua vingança. Junte isso a um carismático Keanu Reeves e você tem um protagonista perfeito. Além de que fisicamente ele entrega tudo e muito mais. Existem vídeos aí na internet mostrando parte dos treinos dele e é um negócio surreal você ver um cara já na casa dos 50 com tanta vitalidade.
A dedicação do Keanu ajudou e muito nesse processo de fazer o filme ser o que é hoje. Você olhar para o personagem e conseguir enxergar o ator fazendo praticamente todas as sequências é de um diferencial absurdo. É válido ressaltar também o camarada que comanda esse projeto, que é o Chad Stahelski, que, para quem não sabe, foi o dublê do Keanu em Matrix, e isso por si só já agrega muito na produção, você ter como diretor um cara que foi coordenador de dublês. Ele sabe como coreografar as sequências de ação, o que acaba ajudando na hora de dirigir. Ele não fica fazendo firulas com a câmera, ela na maioria das vezes está parada, como que se fosse eu ou você dentro daquele ambiente vendo a luta acontecer. Sobre a ação, é bacana perceberem como ela é fluida e objetiva, principalmente no primeiro filme. Note como o Wick tenta ao máximo acabar com aquele oponente o mais rápido possível. São sempre golpes ou tiros direcionados à cabeça. É um dos personagens mais eficientes que o cinema já viu. E isso traz uma naturalidade, porque o espectador percebe que ele não está querendo propor um show com lutas de meia hora. Ele tem um objetivo e quer cumpri-lo o mais rápido possível. O estilo de ação presente nesse filme não é novidade no cinema. Ele se popularizou na década de 80 com o cineasta John Woo e acabou vindo para Hollywood anos depois, sendo Matrix e Equilibrium dois grandes exemplos desta técnica. Ela se chama Kung Fu, uma junção entre a arma e, claro, o Kung Fu. É um estilo sofisticado de tiroteio de perto, semelhante a uma batalha de artes marciais que combina armas de fogo com combate corpo a corpo e armas brancas tradicionais. Além da ação e de todos esses elementos que já ressaltei aqui, é bacana analisar o mundo fascinante onde o longa é ambientado. Temos como plano de fundo a cidade de Nova York, que durante todos os filmes é bem utilizada. Os planos aéreos noturnos mostrando aqueles prédios enormes, por exemplo, são belíssimos. E o fato do longa se passar boa parte dele dentro de um apartamento ou algum ambiente fechado acaba ajudando tanto na execução das cenas, tanto para criar a sua estética própria. Hoje, ao ver um projeto que utiliza luzes de neon, você automaticamente lembra de John Wick, e com razão. As luzes ajudam a compor esse universo e dão ao filme uma estética limpa e glamurosa. Combina com o fato do protagonista estar sempre de terno, ou aquelas secretárias do Continental que também possuem roupas e um visual bem característico. Aliado a isso, temos também a trilha sonora e o próprio uso da violência. São filmes polidos, o sangue dificilmente irá te incomodar porque ele encaixa quase que como um personagem em meio a toda aquela estética refinada. É um trabalho de roteiro, direção, produção e atuações primorosas, que fizeram com que John Wick alcançasse um status merecidíssimo dentro do gênero e do cinema como um todo, virando inclusive uma referência para a indústria. Vejamos o pós-John Wick, por exemplo. Gosto de citar o co-diretor de John Wick, o David Leitch, que assim como o Chad, tem também uma vasta experiência como coordenador de dublês. Após trabalhar no longa, as portas se abriram para ele começar a dirigir vários projetos grandes, e é bacana perceberem como a linguagem de John Wick é sempre replicada nesses filmes. Existem casos onde conseguem acertar em cheio, já outros até possuem uma ação interessante muito por conta da inspiração, mas infelizmente acabam derrapando no roteiro. Às vezes pode até parecer exagero o tanto que vejo pessoas citando John Wick para falar de outros filmes, até mesmo de outros gêneros, como foi o caso de Pig, tal analogia que eu também fiz, inclusive. Mas a verdade é que os profissionais que trabalharam em John Wick estão espalhados indústria fora. Assistindo aquele resgate da Netflix, uma cena me chamou a atenção. É o momento onde o protagonista troca o pente da arma enquanto ela fica encostada no inimigo e logo em seguida atira. Pode parecer apenas uma coincidência, mas aí você olha o diretor, que é o Sam Hargrave. Ele esteve no elenco de Atômica e Deadpool 2, ambos dirigidos pelo David Leitch, co-diretor de John Wick. Dá para ficar aqui por um bom tempo citando os projetos que beberam dessa fonte, seja pelo roteiro,
pelo visual e principalmente a utilizarem com mais frequência a técnica do Kung Fu. Mas vamos parar por aqui. Por fim, é isso. É interessante demais acompanhar essas ramificações que o longa gerou. São fatores que confirmam tudo o que estamos discutindo aqui nesse vídeo. Um filme que veio para criar novas tendências e remodelar um gênero que, principalmente em Hollywood, estava demonstrando cansaço seguido da falta de inventividade. Obrigado, John Wick.